Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? E os amigos, irmãos que também estão a nos acompanhar através do Facebook e do YouTube. Que Deus, Ele continue abençoando você, sua vida, sua família. E nós estamos alegres por mais essa oportunidade a qual o Senhor tem concedido a cada um de nós. Desde já eu convido os irmãos que puderem ficar de pé para nós fazermos uma oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada, ó Deus. Meu Deus, muito obrigado, ó Deus, por cada família, ó Deus, que aqui nessa noite se faz presente para louvar e exaltar o teu santo e excelso nome. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade ao qual o Senhor tem nos concedido e pela vida do pastor, qual está na responsabilidade, ó Pai, de trazer a tua palavra, ó Pai. Usa, ó Deus, cada ministério que for louvar, e usa também o pastor, Pai, que está na responsabilidade, ó Pai. Usa, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Ser com cada um de nós, e a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido os irmãos para cantarmos o hino de número 108, do nosso cantor cristão, 108. Chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus se incorpora, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no povo e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Toda a igreja. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei.
Amém. Ainda vamos cantar o hino de número 114. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, estiver de descer, para si entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almejo raiar, esse dia de glória e poder. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, esposo celeste reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Mais uma vez. Ó, que dia
para si entre nós habitar. Mais uma vez. Quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero ler um texto com toda a igreja, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e o 17. Amém? Vamos ler ali pelo Data Show todos juntos. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Logo, logo, viu, irmão? Isso vai acontecer, viu? Logo, logo. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amém? Nesse momento o pastor está com oportunidade para fazer as dedicações dos dízimos e oferta, e logo após o Ministério Shaddai está com oportunidade. Paz do Senhor Jesus a todos. Bendito Deus, nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui para a glória do Senhor. Louvamos a Deus e agradecemos a Ele por Ele ter nos dado a sua graça durante esses dias, durante essa semana, e hoje temos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez no seu altar. E temos a oportunidade esta de estarmos orando ao Senhor, de estarmos suplicando a Deus, intercedendo por nossos amados irmãos, aqueles que não podem, aqueles que não estão podendo vir à igreja, aos cultos, aqueles que estão passando por problemas de saúde ou outros problemas. E nessa oração nós oramos, queremos, quando fizermos essa oração, orarmos também pela nossa irmã Josefa, né, que está doente. Quer dizer, ela vinha doente já, mas esses dias tem adoecido um pouco mais, e nós vamos orar pela nossa irmã Josefa, para que o Senhor esteja restaurando a sua saúde e de tantos outros mais. Não é fácil para as pessoas, diante dos problemas, diante das enfermidades, lidarem com elas de maneira corajosa, e há uma tendência muito grande com a persistência do sofrimento de algumas pessoas irem perdendo. Eu não digo perder a fé no Salvador, não é a fé salvadora, mas ficando desanimado quanto
as coisas da vida vão perdendo esperanças, nós precisamos orar e pedir a Deus para que Deus esteja agindo na mente e nos corações dos seus filhos que sofrem com problemas de saúde e outros problemas que afetam a família, o lar, para que eles encontrem forças no Senhor para, diante de tais circunstâncias, permanecerem firmes, dando louvor a Deus. Até porque nós somos chamados para louvar a Deus em todo o tempo. Não fomos chamados para louvar a Deus quando as coisas estão indo bem. Nós fomos chamados para louvar e servir a Deus em todo o tempo da nossa vida. Quando as coisas estão boas, louvarmos a Deus. Quando as coisas não estão tão boas assim, continuarmos louvando a Deus. Certos de que Deus, Ele não perde o controle. Hoje eu estava vendo uma live de uma igreja americana, e uma igreja muito grande, um coral de centenas de pessoas louvando, e as pessoas que falavam, os comentários que na live, então lembre-se, era uma igreja americana, e acabamos de ver essa semana toda um processo de eleição nos Estados Unidos, e algumas pessoas, principalmente igrejas assim, defendiam a permanência do Trump, né, do presidente, e alguns queriam que ele fosse reeleito. E durante aquele momento de culto, as pessoas que entravam na live faziam lá seus pedidos de oração. E eu não sei até onde aquelas pessoas têm, as pessoas que mandavam seus comentários tinham qual a relação deles com a igreja, se eles eram pessoas que conheciam as pessoas da igreja. E tem alguém da igreja o tempo todinho interagindo, respondendo a comentários das pessoas. E alguém comentava na live assim: oremos pelo nosso presidente, oremos por Trump, oremos pela América, oremos pelos Estados Unidos. É claro que quando se fala nisso, num ambiente digamos assim, num ambiente onde está sendo apresentada uma live de um culto, vai surgir logo aqueles outros que vão contra, dizendo: vamos adorar a Deus, irmão, esse é momento de louvor, de adoração, de cultuar, não é momento de pedir oração, assim, não é momento de tratar dessas questões. Mas aí alguém disse assim, alguém comentou na live: um quer ser eleito, o outro também quer, um vai ser eleito e o outro perde a eleição. Um presidente sai e entra outro. Uns são melhores, outros piores. A nação sofre com isso. Mas ele diz assim: mas nós sabemos que ninguém vai tirar Jesus do trono. Jesus continuará no seu trono. É Ele que deixa que os homens, permita que os homens sejam eleitos. É claro que somos nós que elegemos. Somos nós que votamos. É nós que fazemos as votações, mas quem permite que eles sejam eleitos, quem aprova-os, é claro que é Deus. Por isso que a Bíblia diz que cada nação tem um governo que merece. E eu vou falar uma coisa aqui, como a gente está sendo, como a gente está falando, está sendo transmitido pelo Face, talvez alguém nem goste do que eu vou falar. Mas eu já vou preparar vocês, se alguém não tem consciência disso, eu acredito que a maioria já o tem, que escada vai continuar de mal a pior. Com relação a governos, a prefeitos, escada vai continuar de mal a pior. Não vai melhorar com ninguém que vem aí pela frente. Com ninguém que vem aí pela frente. E eu chego a essa conclusão, não somente porque são humanos, não, é porque se corrompem. Se o homem fosse humano, mas ele não se corrompesse, seria uma bênção, irmãos. Mas eles se corrompem. Teve a semana, não sei se foi durante a minha semana, teve um debate, aí depois teve, e estão tendo toda semana aí, o quê? Como é que chama? Entrevistas com os candidatos. No debate, quem faltou
serve, além de quem já está debatendo, já usar de mão de uma vara para açoitar o outro, se aproveita de quem não veio para tripudiar. Está com medo, não sei o quê, aquela coisa toda, por que não veio para aqui para a gente desmascarar, dizer a verdade? Eu queria estar lá na entrevista. Eu sei que se eu mandasse na live uma pergunta, ninguém ia responder. Ninguém ia querer passar a minha pergunta para eles lá. Ninguém foi na minha casa até agora, nenhum desses candidatos. Eu esperaria que qualquer um deles fossem lá em casa. E a pergunta que eu ia fazer era o seguinte: o que é que você me diz com relação à corrupção? Qual é a sua ideia de corrupção? Qual é a sua ideia de corrupção? E antes que alguns, que tem uns que fala muito bonito, mais do que outros, tem um que é muito mais preparado, de lábia, fala muito bonito, ia dizer para mim: eu sei que tem a justiça para punir, e eu estou a favor da justiça. Não estou perguntando a justiça. A justiça tem que ser contra a corrupção. Eu pergunto: qual é a sua opinião com relação à corrupção? E quando ele disse a mim: eu sou totalmente contra. Eu dizia: por que estão fazendo fila para um lugar, um ambiente, um determinado local para ir receber dinheiro do seu partido? Irmãos, essa rua fica, esse trecho aqui até a BR fica pequeno ali na rua que eu moro. Eu saio de 5 horas da manhã para trabalhar, vem pessoas não sei de onde, povo assim, estranho, porque eu nunca vi nessa rua 5 horas da manhã, passando para fazer a fila, para receber dinheiro de gente de partido. Aí eu chego lá no meu trabalho que eu estou trabalhando no terminal, aí eu chego lá no terminal, passando outra multidão para ir para o outro lado, pegar dinheiro. E voltaram tão rápido que eu acreditava que fecharam as portas, que não tinham dado dinheiro. Mas tinha uma senhora que ia viajar e chegou lá e já tinha vindo no meio. Aí eu disse: eles quebraram a cara, que já estão voltando, não teve dinheiro. Ela fez: não, já receberam. E ela veio com a nota de 50 para pagar a passagem de ônibus. Eu disse: ela recebeu também. Mas ela disse logo: já receberam. Não, já receberam tudinho. E por incrível que pareça, eu não vou citar número nem nome de nada aqui, por incrível que pareça, ia passando na porta assim, aí disse assim, isso foi ontem de manhã, foi ontem de manhã, aí ia passando na porta lá do terminal, dizendo assim: agora eu vou lá no tal. Aí disse o outro número que ele ia para pegar mais. Me diga uma coisa: quem é que está preocupado? Qual candidato desse tem preocupação com a melhoria da cidade? Não tem. Não tem. E no dia que eu for candidato, no dia que eu for, pode crer que não sou eu não, mas no dia que eu for candidato a prefeito, a vereador, se eu disser para vocês que eu sou contra a corrupção, e se vocês souberem que eu estou num partido onde ali ou lá na outra esquina ou na outra rua está se dando dinheiro naquele partido que eu sou candidato a prefeito, pode ficar certo que eu já me corrompi. Então, escada não vai melhorar, ela vai continuar de mal a pior. Sabe por quê? Porque a maioria do povo que vinha buscar dinheiro por aí, são as pessoas que estão morando, a maioria, são as pessoas que moram, muitos deles, nos piores lugares, menos assistidos pelas políticas públicas, menos visitados, só são visitados agora pelos vereadores. Essa semana, aliás, há uns 15 dias atrás ou mais, eu aqui em Escada passei por um beco. Desse beco que não entra ninguém, que a gente só passa nele porque a gente quer chegar apressado no outro lado. Não tem lugar que é assim, né? Que a gente só entra ali porque a gente está apressado para chegar do outro lado logo. Eu lembro que uma vez eu morando aqui, dormindo aqui, eu acordei de madrugada, perdi a hora, já o telefone tocando. A moça lá do plantão, na época eu cobrava, a moça: Sandro, cadê tu, pastor? Perdi essa hora, mas nessa época, graças a Deus, os ônibus estavam saindo por aqui, para fazer o retorno lá na Soprando, e vinham de novo, depois entravam lá na entrada da cidade, no Agrícola, e vinham por dentro para sair aqui de novo e ir para Soprando para poder ir embora para o Cabo Recife. Eu disse para ela: eu pego o ônibus aqui, na
aqui na saída da cidade. Olha, eu morava aqui, eu disse, eu pego ali. Aí eu pensei, aqui atrás, descendo essa rua, pertinho da casa da irmã Luzenita, tem uma passagem ali, tinha acho que era um tronco de pé de coco, em cima, para a gente atravessar o rio. Eu disse, eu vou correr por aqui, eu não vou sair daqui esse pedaço todinho, para dar essa volta, eu já saio na pista. Quando o ônibus vier, quando ele vier parar ali, eu já estou aqui nessa parte. E eu saí correndo por aqui de madrugada, e eu pensei ali, e será que eu vou acertar ali, passar no rio, no escuro? Mas quando cheguei lá, as lâmpadas da rua, a claridade dava para ver por onde eu ia passar. Eu nunca faria esse trajeto, só fiz porque eu tinha urgência para chegar do outro lado. Então, eu passei por um beco aqui, um desses becos que nunca encontro um vereador nele, nunca encontro um candidato a prefeito nele, nunca encontro um carro do candidato a vereador na entrada desse beco, do prefeito na entrada, nunca encontro. Aí quando eu entrei no beco, aí ia saindo lá, aí quando você passa nesse beco, tem umas casas assim, você sai beirando as casas e vai por trás para chegar em outras casas que eu não sei como é que mora a gente lá por trás não, mas tem uns quartinhos, algumas coisas lá por trás. Quando eu fui passando, que eu olhei assim, vinha saindo uns 3 moços, com aparência de filhinho de papai, bem, a pelezinha bem de menino novo, que eu pensei que era esses meninos assim, que vai estudar na casa do colega. Aí quando eu percebi, vi uma mocinha que mora lá no lugar, e o rapaz conversando, não sei o quê. Quando eu olhei, estava na mão deles aquele negócio que diz que é santinho, que de santinho não tem nada, né? Aquele negócio que era os santinhos na mão do rapaz. Eu olhei assim. Aí eu me lembrei, é política. Quando chegar essa época, eles entram nesses lugares. Então, a cidade nunca, pelo menos agora, futuramente, para um futuro breve, não vai melhorar. Eu acredito que há uma tendência a melhorar as coisas quando houver realmente sinceridade no coração, quando os homens não se corromperem. Mas infelizmente, pelo poder os homens vendem, e pelo dinheiro os homens vendem até a alma ao diabo. Vendem, e vendem sem dó mesmo de ninguém. Então, oremos a Deus, para que, já que os homens se corrompem, e que nesse meio de homens se corrompendo, tem homens que são da igreja, são evangélicos. É interessante até quando se pergunta a religião, até na entrevista eu acho interessante isso, até quando se pergunta a religião, eles têm medo de defender qual é a sua religião. Na entrevista, quando se pergunta qual é a sua religião, ele diz, eu sou cristão. Essa resposta, irmão, eu sou cristão, é uma resposta de quem quer fugir da sua identidade religiosa. Está entendendo? Quando você ouviu uma pessoa dizendo assim, eu sou cristão, numa entrevista, ele está fugindo da realidade, da sua identidade religiosa. Porque se perguntar a ele, por exemplo, se ele concorda comigo, numa conversinha só eu e você, ele vai discordar de mim na minha fé. Então, essa coisinha de ser cristão para agradar a maioria, nós precisamos de gente séria, que não esteja querendo acordo com a maioria, que se preocupe em ser fiel a Deus, aos princípios da palavra do Senhor. Então, oremos a Deus. A definição foi muito boa que eu vi naquela live hoje americana, daquela igreja, quando alguém disse, o presidente cai, outro assume, mas Jesus continuará reinando. Eu vi também o pastor Luiz Ronilson dizendo isso num texto que ele escreveu no Facebook essa semana. O pastor Luiz Ronilson que foi meu professor no seminário, pastor da igreja presbiteriana ali no Cabo. Hoje eu acho que acho que ele voltou aqui para o Nordeste novamente, passou um tempo fora, e ele comentou isso, dizendo que os homens elegem seus poderes, seus governos, seus prefeitos, seus presidentes, seus governadores, seus vereadores até, mas ninguém vai conseguir deseleger
ninguém tirará a eleição do Senhor Jesus. Ele continuará sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar a Deus, e após a oração nós estaremos colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Senhor, porque tu és digno, porque tu és santo. Mas como nós temos, ó Deus, estudado na tua palavra, e aqui mesmo domingo passado e os domingos anteriores estivemos meditando na tua palavra, segundo os ensinos do apóstolo Paulo, que o viver nosso aqui seja Cristo, que Cristo seja visto na nossa vida, meu Pai. Vemos no homem a personificação, nós vemos no homem a manifestação da maldade, vemos no homem, Senhor, a materialização da perversão, da desonestidade, da corrupção. Vemos no homem, Senhor, uma semelhança maligna, onde, Senhor, os valores são esquecidos, são abandonados, são desprezados. Até mesmo a fé, Senhor, é negada. E nós precisamos a cada dia, diante da tua palavra, Senhor, nos firmar e nos identificar, Senhor, com a tua pessoa bendita, com a tua santidade, Senhor. E queremos viver segundo a tua vontade. Como disse Paulo, viver Cristo, e se morrer é lucro. Bendito Senhor, queremos te pedir graça sobre o mundo, sobre a nação, Senhor, que por algum momento esqueceu, Senhor, dos riscos que tinha com esse vírus, com essa pandemia que assolou o mundo inteiro. Estava, Deus, correndo aí atrás de manifestações políticas, de aplausos, dessa festa, Senhor, desse engano, até vir uma determinação judicial, ó Deus. E os homens, de alguma forma, talvez se conscientizarem mais um pouco dos riscos que estamos correndo, de vermos, ó Deus, essa pandemia crescer, assolar novamente a nossa terra, o nosso país, a nossa cidade, os nossos queridos, os nossos familiares. Te pedimos, ó Deus, que tenhas misericórdia da nossa nação, tenhas misericórdia da nossa cidade, tenhas misericórdia das nossas famílias, Senhor. Tenhas misericórdia da tua igreja, ó Deus, para que o teu povo possa continuar sendo testemunha do reino celestial, testemunha das boas novas, da salvação. Já que te pedimos, ó Deus, por tua misericórdia, por teu favor, queremos te pedir por aqueles nossos irmãos que estão enfermos. Queremos te pedir pela saúde da tua filha, nossa irmã Josefa, de Márcia, do irmão Leôncio, de tantos outros que estão enfermos. Queremos, ó Deus, apresentar a vida da irmã Yara, da sua filhinha, que estiveram durante essa semana com mal-estar, estiveram doentes. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando-as, em nome de Jesus, e dando saúde a todos. Deus amado, que nós possamos, nesse momento de oferta e dízimos, entendermos, Senhor, que nós estamos apenas cultuando a Ti nessa noite. Não é a quantidade, Senhor, do que vamos ofertar ou dizimar,
é a qualidade de como vivemos diante de Ti, ó Deus, de como estamos diante do Senhor quando ofertarmos e dizimarmos diante do Teu altar. Nós oramos pedindo, continua a falar conosco, continua a falar com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Quem é? Eu me encherei o Shaddai e vou louvar o Senhor. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar para a meditação de todos Romanos 12 e o 12. Alegrai-vos na esperança e sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém. Maria mandaram recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as ruas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, foi o sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, do zero a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois
Deus, nós agradecemos pela oportunidade, como este louvor falou, eu vou chegar no tempo. Nosso Deus, Ele chega no tempo, né? E Ele diz, remove a pedra da incredulidade. Ele está dizendo nesta noite, fé no Senhor, porque o Deus que a gente servimos, Ele pode todas as coisas. E a gente tem vivido momentos difíceis, assim, momentos em que a gente tem muitas vezes pensado o que vai ser daqui para frente, nesse período de pandemia que a gente vive. Mas eu estava hoje a meditar, não devemos perder a nossa fé no Senhor. É como foi falado aqui nesta noite, o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. O nosso Deus, Ele é o único que não se remove, Ele continua no seu lugar, entronizado para sempre. E nós somos as ovelhas dEle, devemos crer que Ele pode todas as coisas. Então, vai ser no tempo do nosso Deus. Amém? Nós agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Vamos fazer a nossa oração dominical, Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9. E após essa oração, o Ministério do Louvor estará louvando ao Senhor. Mateus capítulo 6 e a partir do versículo 9. É só para lembrarmos que nós temos essa oração aí, mas não é, eu desde que fui para o colégio eu aprendi com minhas professoras e com meus pais em casa a fazer essa oração. E quase desaprendo depois que fui crente. Quase que eu desaprendo. Mas como há tempo para conserto, né, na vida do cristão, amém. Disse Jesus, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Ministério do Louvor vai estar louvando ao Senhor. Graças a paz. Vamos ficar de pé. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som.
seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje vou contemplar o amor desse mestre lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje vou contemplar o amor desse mestre lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse mestre lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu bem, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Esses serão como um farol, como torre bem erguida, na cidade edificada sobre um monte. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça.
justiça, esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Estes serão como um farol, como torre peregrina, na cidade edificada sobre um monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são os misericordiosos. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Esses serão como um farol, como torre bem erguida, na cidade edificada sobre um monte. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de mim render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar
servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nos diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Irmãos, nós já em outra oportunidade
E há pouco falamos sobre o profeta Elias também, não há muito tempo. E citamos esses dias do profeta Elias, que foram dias difíceis. Esses eram dias que a situação do povo de Israel não estava bem. A palavra de Deus diz que nesse período quem estava reinando era o rei Acabe, e que, seguindo conselhos de sua mulher Jezabel, seguiu aos deuses dos seus pais, a Baal, Astarote, e isso fez com que o povo de Deus, o povo de Israel também, com o tempo se desviasse da lei do Senhor e procurasse consultas também a esses deuses pagãos. Tanto é que quando Elias vai para o monte e enfrenta os 450 profetas de Baal e confronta o povo, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Se o Senhor é Deus, segue-o. Então o povo estava oscilando. Momentos louvava a Deus, em outros momentos consultava, adorava a Baal. Eram dias assim. Eram dias onde a corrupção tomava conta, dominava. Nós falamos que nesse período o rei quis comprar uma propriedade de um certo moço e não conseguiu convencer o moço a vender a propriedade. O rei voltou para o palácio triste, e a rainha Jezabel, vendo o semblante dele de tristeza, perguntou por que ele estava assim. Ele disse que queria comprar aquela propriedade, mas o proprietário se negou a vender-lhe. Então ela levanta a estima dele, dizendo-lhe que ele vai comprar a propriedade, que a propriedade vai ser dele, e ela consegue fazer com que levantar testemunhas contra aquele homem, e dizendo que aquele homem está se levantando contra o rei, contra Deus, para que o povo fique contra esse homem e as autoridades fiquem contra e punam ele com a morte. E isso acontece. E nesses dias é levantado um jejum. Jezabel, ela faz o comunicado assim, ela manda com que alguns homens, isso é a religião, viu? É o poder manipulando a religião. A rainha vai e ela chama religiosos para fazer um decreto de um jejum. E quando esse jejum é anunciado, não pela rainha, veja, não é o rei que está porque os reis tinham esse hábito, quando entendiam que Deus estava contra, eles jejuavam, né? Nós vimos isso lá em Nínive, quando o povo viu que Deus ia pesar a mão sobre Nínive, que o rei se humilhou e decretou um jejum de 3 dias, que até os animais ficaram sem comer naquele período. Então era algo que acontecia no passado. Os reis decretavam jejuns quando queriam alcançar resposta, retorno dos céus. E aí, a rainha, ela decreta um jejum nesse período que o rei está triste, porque o homem não quer vender a propriedade a ele. Só que esse jejum é uma farsa. O jejum vai ser anunciado e vai se dizer que quem criou aquele jejum foi o dono daquela propriedade, que é justamente para ele ser acusado de alguém que está se passando por Deus ou por rei do povo. E aí, o que é que merece uma pessoa que se passa por Deus? Não merece existir. Para aquela época, o que merece uma pessoa que se passa pelo rei, que quer tomar o lugar do rei? Tem que morrer, porque não cabe do rei no mesmo trono. Então,
Vê que coisa. Ela contratou religiosos, decretaram o jejum, aí depois atribuíram que o jejum era aquele homem que estava se sobressaindo, ou ele quebrou o jejum, por exemplo. E aí 2 homens se levantaram como testemunhas contra ele. Foi comprado, foi pago 2 homens para testemunhar contra ele. Era o tempo onde a corrupção dominava. Não é diferente de hoje, não, né? Não era diferente dos nossos dias, do nosso mundo, não. Eram dias onde as maldições estavam se cumprindo e não as bênçãos. E aí, nós encontramos Elias encarando um rei mau e anunciando a esse rei que, assim como vive o Deus de Israel, assim como o Deus de Israel existe, é real, e ele dizia: eu estou perante ele, eu sirvo a ele, nesses anos, nos próximos anos, nos anos que virão, nem vai chover nessa terra e nem orvalho vai cair. Já pensou uma terra que nem chuva e nem orvalho durante a noite caía? Que seca que foi naquela terra. Mas é interessante que ele diz isso ao rei, sai da presença do rei e Deus fala com ele. E Deus fala com Elias. No versículo 2 diz isso: depois veio a ele, ao rei, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Ele profetizou que não ia chover naquela terra, enquanto não saísse palavra da sua boca, porque essa era uma determinação de Deus. Ele falou isso. Agora, imagine, Elias, ele anuncia que não vai chover naquela terra, mas Deus fala com ele e diz assim: tu vai para o ribeiro, chega lá, tu espera, fica lá na beira desse ribeiro, te acampa lá, na beira desse ribeiro que está próximo do Jordão, e há de ser que nesse período aí que vai ficar sem chuva, durante esse período aí de seca, tu vai beber do ribeiro. E Deus vai dizer assim: e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O que a gente quer, primeiro, é pensar o seguinte, irmãos: quem era o Deus de Elias? Se nós pensarmos hoje assim, hoje, quem é esse Deus a quem Elias servia e que se comunicava com Elias dessa maneira? Que Deus é esse? Que Deus é esse que usa o profeta para profetizar uma seca, mas ao mesmo tempo diz a ele: vá para a beira do riacho de Querite, fique lá tranquilo, lá tem água para você beber, e eu ordenei. Ele disse isso. Ele disse que já havia ordenado aos corvos para sustentarem Elias naquele lugar. Corvos é uma ave de rapina. É uma ave. Alguém considera aqui, disse que alguns consideram corvos como urubus. Não é necessariamente urubus, porque urubus, a gente entende que urubus se alimentam de carniça, não é de carne podre. E não quer dizer que ele não comia também uma carne fresquinha, não é? Porque a carne, quando está fresca, ninguém deixa para ele, só deixaram para o urubu a carne que apodreceu, né? Mas, por exemplo, lá no campo, lá no cercado, quando um bezerrinho nasce,
Se a vaca se descuidar, o urubu mata o bezerro. Ele come o bezerrinho nascido, antes de ele se levantar, o urubu vai e mata. Porque a primeira coisa que ele vai arrancar é os olhos, né? Eles vão logo lá nos olhos. Então eles matariam o bezerrinho a carne fresca, não daria nem tempo. Tanto é que eles vão, só dá tempo a vaca sair com o bezerrinho, eles vão comer o resto que ficou lá do parto da vaca no mesmo dia, na mesma hora, se possível. Mas nós vemos assim o urubu como algo que não é uma ave que está em busca de coisas podres. E não quer dizer que corvos sejam urubus, mas eram aves de rapina e aves que se alimentariam de carne, sim. Mas Deus diz que ordenou a anjos, a essas aves, que sustentassem Elias. Então pensemos quem era o Deus de Elias. Nós pensamos, o Deus de Elias é o Deus que nós servimos. O Deus que falou com Elias é o Deus que a sua palavra fala conosco nos dias de hoje. E é interessante, irmãos, eu não sei se vocês viram, mas tem houve uma pesquisa e foi postada lá numa página no Facebook, de que o quanto é importante a leitura da Bíblia. O quanto é importante a leitura da Bíblia. E falando das pessoas, e foi feita a pesquisa, por exemplo, das pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana. Quando? No domingo, quando o pastor diz, vamos fazer a leitura. Aí ele mostrando o resultado, quais são os resultados de quem lê a Bíblia 2 vezes por semana e de quem lê a Bíblia 3 vezes por semana. E o resultado de quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. Quem lê a Bíblia 1, 2 ou 3 vezes por semana, estava se mostrando, digamos assim, alguns resultados. Quem lê uma vez ou 2 por semana, um resultado negativo. Com relação à questão de honestidade, moral, essa coisa toda. E quando vai se lendo mais a Bíblia, como isso vai afetando na questão moral, as pessoas vão deixando algumas práticas imorais, algumas práticas erradas. E é interessante como ele fala, por exemplo, que na pesquisa de quando do 3 para 4, não foi um degrau, não, é o pulo que dá, é um susto assim que dá de melhoria nas pessoas que lêem a Bíblia. Então, precisamos aprender a ler a Bíblia, cada vez mais ler a palavra do Senhor. O Deus de Elias é o Deus que falava com ele naqueles dias e é o Deus que fala conosco através da sua palavra. Elias recebeu ordem de Deus para ir naquele momento, quando ele profetizou a seca em Samaria, a ir para o riacho de Querite, ficar lá, beber água lá, e lá os corvos iam sustentá-lo. Aí a gente imagina Elias saindo daquele lugar, de onde ele profetizou, lá do seu convívio, e foi para o riacho de Querite, onde Deus havia ordenado que ele lá ficasse. E ele fica lá no riacho. Imagina Elias à beira do riacho, tomando água e pensando, Deus disse que vai mandar os corvos me sustentarem. As coisas de Deus são assim. Nunca se ouviu falar que corvos haviam sustentado alguém num momento de fome, num momento de crise. Nunca se ouviu falar que corvos ia levar comida na casa de seu ninguém, e muito menos quem está lá na beira de um riacho. Elias vai para aquele riacho, e Elias fica lá esperando o quê? A resposta vir de Deus. O bom disso tudo é que nesse período de crise, como nós falamos, era um período de desonestidade, era um período de rei maus, era um período onde o poder manipulava a religião, período de idolatria, era um período onde as pessoas, o poder constituído, o governo da época, o rei, não estava preocupado com a miséria do povo. Era um período assim,
por isso que eu disse, é muito parecido com esse período nosso, mas esse período também era um período em que havia gente, ou havia alguém que se levantava sempre para orar a Deus, para clamar a Deus. Em todo tempo, mesmo onde houver a desonestidade instaurada, onde o mal pareça que está dominando, mas há sempre alguém temente ao Senhor, confiando no Senhor, querendo ouvir a voz de Deus, querendo receber respostas de Deus, acreditando na fidelidade do Senhor. Elias foi para aquele ribeiro, chegou lá no ribeiro, ele está esperando. A seca já começa a tomar conta, o sol está causticante. E Elias, ele vai esperar os corvos de onde? Vamos imaginar, já que alguém compara corvos com urubus, de onde é que a gente espera ver urubus? Aonde é que a gente espera? A gente olha para o urubu como? Como é que a gente faz para olhar para os urubus? A ideia que há de quem vai olhar para os urubus é olhar para cima. Não é? Aqui tem um lugar, eu não sei o que é que tem ali. Eu não sei se vocês já observaram, aqui tem uma casa que eu nunca vi os urubus gostar tanto de estar em cima dela. Alguém sabe onde é aqui ou não? Em cima do INSS. Eu não sei porquê. Quando você passar no INSS, de manhã à tarde, olha em cima do INSS, daquele prédio do INSS ali, aqui de escada. Se você passar na rua de frente, se você passar naquela rua por trás da igreja Pentecostal Assembleia de Cristo ali, se você passar naquela rua, pode olhar que eles têm pousados em cima mesmo. Eu não sei se tem água ali para eles tomar na laje, não sei. Eu não sei qual a relação que tem o urubu com aquele prédio. Mas é o prédio aqui que eu sempre vejo os urubus em cima. Eu sei que tem lugares mais altos aí que os urubus ficam em cima também, mas é um perdido. Mas ali é a rotina deles. Tomara que amanhã, se alguém passar lá, não esteja mais. Eles tenham mudado de direção, e para ninguém ficar com nenhuma ideia. Mas assim, irmãos, Elias tinha que estar olhando para onde? Esperando os corvos. Se o Senhor disse, os corvos vão te sustentar, Elias tinha que estar olhando para cima. Isso talvez tenha alguma coisa a nos dizer. Talvez não seja essa, não é essa a ideia da palavra de Jesus dizendo que os corvos iam trazer. Mas a gente tira algumas ideias aí de que aqueles que receberam promessas de Deus, aqueles que acreditam nas promessas de Deus, eles não estão olhando ao seu redor, eles não estão olhando para A, para B, eles não estão olhando para o sofrimento, eles não estão olhando para as perseguições, para as tribulações da vida. O seu foco não é nas maldades dos homens, não, eles estão sempre olhando para cima, eles vão sempre estarem com os seus olhares voltados para Deus. Mesmo que os homens sejam corruptos, mas eles vão sempre acreditar na soberania de Deus. A igreja do Senhor não pode depender, por exemplo, da política, porque os homens são maus. Por exemplo, eles querem os votos, eles querem o apoio de uma igreja, depois eles mesmos criticam a fé dessa igreja. A igreja tem que olhar para Jesus, como diz o texto bíblico, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando não houver mais esperança, quando o cumprimento que há nessa terra for de juízo, for de maldição, for de castigo, a mão de Deus pesando, nós podemos ter um olhar de esperança, acreditar que em breve raiará dos céus, virá do Senhor respostas, virá do Senhor provisão para a nossa vida. Que Deus cuida de nós. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas se nós estivermos no lugar que Deus manda nós estarmos, a bênção virá. A seca estava dominando, mas Elias estava
onde Deus mandou, na beira do riacho de Querite. Aí quando vai entardecendo, quase noite, Elias olha para o céu e de repente ele percebe que vem aves voando bem alto. Ele vai continuar olhando e ele vai dizendo: são os corvos que estão chegando, é corvos. Isso é a ave que o Senhor mandou para vir me atender. A fome já estava chegando. E quando ele vai se aproximando, Elias observa e percebe que eles vêm trazendo carne. O texto diz isso. Ele foi conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ele olhou e viu, os corvos estão chegando, e vem carne, os corvos vêm até ele, traziam pão e traziam carne. Elias não tinha despensa, Elias não tinha um armário, Elias não tinha uma geladeira, Elias não tinha onde guardar nada. Os corvos traziam o que lhe era suficiente. Ele comia e ia dormir. Não tinha nada guardado. E Elias podia pensar assim: o que é que eu vou comer amanhã? A carne foi, eu já comi tudo. Enchi a barriga, mas amanhã a fome vem de novo. Mas talvez Elias já tivesse no seu coração aquelas palavras que nós temos hoje de Jesus, também no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Não a oração do Pai Nosso, mas depois quando Jesus diz assim: não fiqueis ansiosos quanto pelo dia de amanhã, quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de beber, ou ao que haver de vestir. O vosso Pai Celestial, Ele sabe de todas essas coisas e Ele cuidará de vós. Ele cuida de vocês. E Elias ia dormir. Não guardava pão nem carne. Quando amanhecia o dia, Elias olhava e já vem de novo as aves voando. E Elias, os corvos estão chegando. E os corvos se aproximavam. Quando ele olhava, pão e carne. E Elias comia daquele pão e comia daquela carne. Deus cuidava de Elias. Deus nunca esqueceu de Elias enquanto Elias esteve na vontade, na presença do Senhor. E Deus não se esquece dos seus, diz a sua palavra, irmãos. Nós é que muitas vezes nos surpreendemos nos esquecendo de Deus. Tem hora que a gente fica tão apavorado, tem hora que a gente fica tão aperreado da vida, não é? A angústia vem, o medo vem, a gente fica: meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser da minha vida? O que tem um hino que diz assim: como será o futuro do nosso país? Tem hora que a gente fica pensando: como será o nosso futuro? Como será o futuro dos nossos filhos? E parece que a gente não viveu a história. Não é? Não tem hora, quando a gente está no sofrimento, parece que a gente só vê daqui para frente, irmãos. A gente esquece até do para trás. Porque se a gente for olhar lá para trás, a gente vai ver o quanto Deus já fez maravilhas na nossa vida em relação ao passado dos nossos pais, ao nosso passado. Se a gente olhar, a gente vai ver que nós já vivemos o melhor, e muito melhor do que viveram os nossos pais, ou não? Do que viveram os nossos avós. É prova de que Deus tem cuidado de nós. Mas a gente está sempre pensando: como é que vai ser o futuro? Como vai ser o amanhã? Como vai ser o futuro meu, o futuro dos meus filhos? Como vai ser o futuro dessa geração? Se nós fizermos o que Deus manda nós fazermos, se nós obedecermos à voz do Senhor, nós veremos a boa mão do Senhor sendo conosco, a bênção dele sendo derramada sobre nós e sobre a nossa geração, sobre aqueles que nós deixarmos nessa terra. A bênção do Senhor será transmitida para essa geração que nós deixaremos.
em nome de Jesus, se nós obedecermos à voz do Senhor. O profeta Elias come pão todos os dias e come carne e ainda bebe da água daquele querido. Como é bom obedecer a Deus. Lembre-se, Jesus quando foi batizado por João, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E o diabo foi tentá-lo lá no deserto. E o diabo é persistente. Ele tentou Jesus, alguns dizem 3 vezes, né? Por causa das... Outros dizem que foi em 3 níveis. Foram 3 propostas do diabo para Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. Até que Jesus repreende o diabo. Diz para ele: vai-te daqui, Satanás. Porque somente a Deus, somente a Ele se adora, somente a Ele se dá louvor e mais a ninguém. O diabo tentou Jesus, Satanás se manifestou para, e talvez a expressão de alguns sejam, se materializou para tentar Jesus ali. Jesus resiste e repreende, o diabo manda-o embora. Quando o diabo se retira, quem é que vem? A Bíblia diz que vieram anjos e o serviram. Os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus. Porque os anjos vêm e servem a Jesus. Porque Jesus, ele não pactuou com o diabo. Jesus não negociou com o diabo. Jesus não aceitou as propostas do diabo. Jesus negou-se e repreendeu o diabo. E quando ele repreende o diabo, anjos de Deus vêm e cuidam dele. É a promessa do Senhor. Porque Deus dará anjos a teu respeito. Para que te guardem, para que cuide de ti. Fique certo de que não importa se você está no deserto, Jesus não estava em uma mesa farta, Jesus não estava em uma casa de festa, Jesus não estava num templo em oração, Jesus não estava no cenáculo, Jesus não estava no ambiente de culto, Jesus não estava rodeado de discípulos que o amavam. Jesus estava no deserto e acabava de ser tentado pelo diabo. E ele foi levado até ali por quem? Pelo Espírito. Então ele estava ali por causa da vontade de Deus. E mesmo nessa situação, mesmo nessa circunstância, Jesus permanece fiel ao Pai e os anjos vêm servi-lo. Fiquemos certos de que se nós obedecermos a Deus, a voz do Senhor, se nós estivermos onde Deus quer que nós estejamos, onde Ele mandou nós estarmos, onde Ele manda nós irmos, onde Ele manda a gente chegar, se nós estivermos ali, nós obedecermos a ordem do Senhor assim, nós teremos sempre as portas dos céus abertas e anjos do Senhor subindo e descendo, trazendo respostas de Deus, trazendo bênçãos do Senhor para a nossa vida. O problema é que diante das dores, diante dos sofrimentos, diante das lutas, das tribulações, às vezes nos esquecemos do Senhor, nos esquecemos das suas promessas, nos esquecemos da sua fidelidade. O rei de Israel era mau. Acabe era mau, perverso. A sua mulher nem se fala, Jezabel, a rainha, maligna mulher. O povo já estava desiludido, desenganado e até seguindo aos deuses e consultando ao Deus Baal. Mas Elias permanecia firme, obedecendo, servindo a Deus e confiando na palavra do Senhor. Então Deus fala com ele, ele obedece. Deus fala com ele, vai, e ele vai. Aguarda, e ele aguarda. E Deus diz, eu vou mandar solução, eu vou mandar a provisão, eu vou mandar a resposta. E ele espera, ele aguarda no tempo de Deus, a resposta de Deus, a solução de Deus para a sua vida.
A gente quer, às vezes, que Deus use alguém para falar com a gente. Às vezes a gente quer que Deus mande um vaso na nossa casa. Varão, varoa, o Senhor mandou falar contigo. Às vezes a gente quer isso, irmãos. Parece que a gente não anda com Deus. Parece que a gente não tem o Deus de Elias como nosso Deus. Precisa alguém estar vindo. Parece que a gente não tem falado com Deus. Nós não temos orado a Deus. Não temos lido a Bíblia, a sua palavra. E nos deparado lá com as respostas do Senhor, com a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, ou os nãos de Deus também. Ele disse não. Deus disse não. Deus disse não para Jó. Jó orava toda noite. Seus filhos iam para a farra, para a festa, voltavam. Jó estava orando por eles. Senhor, guarda meus filhos. Senhor, guarda meu filho. Meus filhos, Senhor, guarda meu filho. Num dia só morreu tudinho. Já pensou? Davi passou a noite inteira orando pelo filho o filho dele com a mulher de Urias. Como é o nome dela? Ele passou a noite inteira orando por aquele menino, um menino mal, passando mal. Ele passou a noite inteira sem comer, chegava, batia na porta, trazendo uma comida, uma refeição, um chá para o rei. Não, vou comer não. Eu estou falando com Deus, eu estou com o coração aflito, angustiado, estou orando pelo meu filho. Senhor, dá a vida ao meu filho. Senhor, salva meu filho. Senhor, guarda o meu filho. A resposta de Deus foi não. De manhã o menino amanheceu morto. Quantas irmãs nessa vida que oraram pelos seus filhos? Aqui em Escada mesmo, irmãs dirigentes de ciclo de oração e igrejas, os filhos entraram no mundo dos vícios, das drogas. E essas irmãs oraram pelos seus filhos, e os filhos acabaram sendo ceifados pelo crime. Oraram, disseram, Senhor, liberta o meu filho. A resposta, não. Ele não foi liberto, e aí? Temos até a irmã que o filho foi preso, e depois ela acabou sendo presa também, a esposa daquele moço que botava fio nas cadeiras ali naquela rua do Regional. Eles foram embora daqui há muito tempo. Depois desse episódio, a irmã, que ele fazia aquele culto lá na praça, era ele que levava o som, às vezes no carro de mão, eu lembro que ele levava para aquela praça ali. A esposa dele, o filho preso, com certeza ela orava pelo filho, para que o filho saísse daquela prisão e fosse livre daquela vida errada. Até o dia que o filho mandou uma mensagem para ela levar uma encomenda que um colega, um amigo ia mandar para ela levar quando ela fosse visitá-lo. E ela levou o pacote que o amigo dele mandou, e quando chegou lá na revista no presídio, era drogas. E ela foi presa e sofreu muito para provar que não tinha culpa. Então, mas ela permaneceu orando, e a igreja orando por ela, e depois ela voltou, quando foi solta, a testemunhar e dava testemunho nas igrejas. Aqui mesmo em Escada foi uma bênção do Senhor, o testemunho daquela irmã. Deus é Deus, e a gente precisa conhecer a sua palavra, para que nos momentos difíceis a gente saiba confiar no Senhor. E quando alguém chegar para a gente dizer assim, não vale a pena, porque ainda insiste, por que você ainda é crente, por que você ainda está na igreja, por que você ainda acredita? E a resposta vai ser qual? Porque Ele é Deus, Ele é o meu Deus. Foi o que Elias disse para o rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, diante de quem eu estou diante dele, Ele é o meu Deus, o Deus de Israel é o meu Deus. Elias está dizendo que o Deus de Elias seja o seu Deus,
que o Deus de Elias seja o nosso Deus. E quando a gente estiver em pleno deserto e que só tem um riacho e daqui a pouco ele vai secar, aí depois a gente vai falar sobre isso um outro dia. E quando o riacho estiver prestes a secar, mas a gente está certo de que ele já deu ordem uma vez para que os corvos nos sustentem. E quando olhamos para cima, a gente vai ver vindo a resposta do Senhor para a nossa vida. Pode ser que ela aparentemente ainda esteja distante, mas ela vai chegar em nome do Senhor. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor. Como é maravilhoso servir a Ti, como é maravilhoso, Senhor, conhecer a Tua palavra, conhecer, ó Deus, os feitos do Senhor, a Sua bondade, a Sua justiça. Vemos como o Senhor cumpre promessas, o Senhor fala, e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que diz. Senhor, fostes com Elias no passado e falastes com ele, Senhor, e em resposta à sua obediência e à tua fidelidade, ó Deus, nas suas palavras, cumprisse promessas do Senhor sobre a sua vida, cuidando dele em todos os momentos do seu caminhar. Deus amado, algumas vezes nós nos encontramos, os teus filhos se encontram, Senhor, em uma caminhada em pleno deserto. Não estão, ó Deus, no monte, mas estão no vale da indecisão. Às vezes ficamos, ó Deus, sem saber que rumo tomar, até que vem-nos a Tua palavra e nos diz assim: vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença estou. E aí, ó Deus, nós nos despertamos e acordamos para essa realidade desta Tua palavra: vive o Deus de Israel, em cuja presença estou. E nós nos deparamos em Tua presença, Senhor, e passamos a ouvir novamente a Tua voz de comando, dizendo: vai ou vem, faz isso, e a gente faz o que o Senhor manda, e a gente vai para onde o Senhor falou que era para ir, e a gente vem até onde o Senhor nos chama a vir, e o Senhor começa a manifestar a sua graça, o seu favor, provando que tem cuidado de nós. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando se diz a seca, há sempre um riacho de Querite, uma fonte onde o Senhor nos sedenta a sede. O Senhor não dará ordem aos corvos, mas dará ordem a anjos, para que cuidem dos seus filhos, para que cuidem daqueles que te obedecem. Ó Deus, nós te louvamos. Há anjos do Senhor nessa terra trabalhando em favor dos teus eleitos. Nós cremos nisso, servindo aos seus eleitos, nós cremos nisso. E nós te louvamos, agradecidos por isso, Senhor, no nome de Jesus. Continuamos orando por aqueles que estão enfermos, Senhor, pedindo-te dê saúde a cada um deles, ó Deus. Oramos sim, Senhor, pelo futuro da nossa nação. Oramos pelo futuro deste mundo, Senhor, das demais nações, pelo futuro, Senhor, da América, pelo futuro da nossa cidade, do nosso município. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que venha dias melhores, mesmo, Senhor, com tantas coisas adversas, que nós possamos colher o melhor dessa terra também, como diz a Tua palavra, confiando no Senhor, confiando na Tua promessa. Pai bendito, a todos que têm vindo à Tua casa nesses dias, com tantas relutâncias que há, com tantas coisas surgindo para impedi-los, para desanimá-los, para desmotivá-los, mas eles perseveram e vêm à Tua casa. Que, ó Deus, a Tua palavra bendita, Senhor, encontre na alma, no coração de cada um uma boa terra,
para que frutos de vitória, frutos de conquistas sejam produzidos no nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.